Olá, sou André Esteves do Grupo Treidela, como vocês estão? Estou muito feliz de iniciar essa série, mais um projeto, vai se chamar Quanto Custa a Treidela? Vai ser uma série de vídeos onde nós vamos dar dicas de economia doméstica, de onde aplicar o dinheiro, de educação financeira e de como rentabilizar o nosso dinheiro no dia a dia utilizando as nossas economias. Para o primeiro vídeo, o nosso primeiro assunto é se vale a pena ter carro ou não. Os números que eu vou apresentar para vocês é um pouco de pesquisas que eu fiz em alguns sites, outras da experiência do meu dia a dia. Lembrando que a gente não está calculando algumas coisas como depreciação do valor do bem, do carro, parcelas de prestação e juros dessa prestação. A gente está calculando somente o consumo do próprio carro e despesas fixas que a gente tem com ele, pensando que a gente teria um carro já quitado no valor de 30 mil reais, utilizando este valor como referência por conta até da gente ter buscado as informações nos sites para facilitar a nossa matemática, tá? Então vamos supor que a gente tem um carro no valor de 30 mil reais quitado. O consumo do combustível eu calculei da seguinte forma: eu tinha um consumo médio de 11 quilômetros por litro do carro. Era um carro bem econômico, então eu calculei, dividi o valor do combustível por 11 quilômetros e chegamos a um valor de 40 centavos por quilômetro rodado. Sendo que eu tinha uma média de 20 quilômetros de ida e de volta, dá 10 quilômetros de ida e 10 de volta, dá um consumo médio de 20 quilômetros por dia. Calculei mais ou menos essa despesa e calculamos que chegamos ao valor de R$ 392 reais por mês só de combustível e R$ 4.712 reais por ano. Uma estimativa de R$ 1.440 reais de manutenção por ano, calculando troca de óleo, necessidade de troca de pastilha, troca de pneus, troca de bateria, alguma pane, alguma coisa que tenha a ver. Tinha mês que a gente não tem despesa, é claro, mas um pelo outro, quando tem, acaba tendo uma despesa um pouco maior. Então eu calculei mais ou menos R$ 120 reais por mês de consumo. Mesmo que não houvesse essa despesa, economicamente a gente tem que pensar que tem que haver uma economia. Então, um dinheiro que a gente tem que separar mensalmente, deixar separado numa conta separada, para que se houver uma pane, uma necessidade de conserto do carro, esse dinheiro já está disponível para essa manutenção, para esse cuidado com o carro. O IPVA. A gente calculou o IPVA para o estado de São Paulo. Um carro no valor de 30 mil reais custa R$ 1.200 reais por ano. Só por uma curiosidade, no estado de Santa Catarina ele custa R$ 600 reais, o IPVA desse mesmo carro. Então, se a gente for pensar em questão de economia, você precisa pensar no seu local de moradia, em que estado você reside, para que você possa calcular essas despesas, tá? Então, eu recomendo vocês pegarem essas planilhas, fazerem esses cálculos diante da realidade de cada um. Mas como exemplo, eu estou usando a realidade de São Paulo, mesmo porque foi as informações que eu busquei no site, para que a gente possa trabalhar esses valores de maneira mais segura e mais concreta, ok? Seguro obrigatório 63,39, multa, uma média de R$ 300 reais por ano. Eu acho que tem gente que tem muito mais que isso de multa. Eu mesmo tinha muito mais que isso, mas não chegava a muito mais. Eu tinha uma média de 4 multas por mês, dá o dobro deste valor. Mas pensando que a pessoa seja cautelosa, não querendo superestimar, então eu calculei R$ 300 reais por ano de multa. R$ 2.500 por ano de seguro e R$ 3.000 por ano de estacionamento, tá? Estacionamento também é minha realidade. Eu punho o carro no estacionamento, eu tinha um gasto de R$ 250 reais por mês com ele só para ir trabalhar, tá, gente? Estacionamento mensal que sairia, inclusive, era mais barato se eu pagasse mensalmente. Se a gente for usar uma estimativa sem o carro, se eu usasse a opção de trabalhar pelo aplicativo, aquele aplicativo de motorista, né, de transporte por aplicativo, pensando que eu tenho uma despesa de R$ 30 reais por dia deste aplicativo, sendo que não é todo dia que eu utilizo, mas um dia pelo outro, um dia mais caro, outro não, calculei por 30 dias, deu uma média de R$ 30 reais por dia, deu R$ 900 reais por mês, R$ 10.800 reais por ano. A minha realidade hoje, eu utilizo transporte público, utilizo o metrô e transporte por aplicativo. Sendo que utilizo o transporte por aplicativo uma média de 6 vezes por mês, que dá uma média de R$ 50 reais a cada consumo, porque eu geralmente uso um dia de chuva ou à noite,
enquanto está muito tarde, então a gente sabe que os valores eles aumentam nesses aplicativos. Então eu calculei aí uma média de R$ 50 por 6 vezes por mês utilizando este aplicativo, tá? Sendo que o transporte público eu tenho uma despesa de R$ 288 por mês, de metrô R$ 258 por mês e R$ 300 por mês de aplicativo. R$ 846 em média de consumo mensal. E tem uma média de consumo anual de R$ 10.152 dentro desta realidade. Aí vocês vão me perguntar, mas você está falando do mercado financeiro e você faz isso, você anda de transporte público? Sim, eu tinha carro, vendi assim que eu fiz um curso sobre trader, sobre economia, o professor fez uma matemática lá que fez muita lógica para mim, vendi o carro e apliquei o dinheiro e trabalho em cima dessas aplicações hoje e realmente o meu dinheiro rentabilizou muito e eu vou mostrar para vocês mais para frente essas tabelas de investimento e o quanto valeu a pena eu ter vendido o carro. Se eu tenho uma despesa anual de 13 mil por ano de carro, se eu andasse de aplicativo 10.800 e se eu andasse de transporte público mais aplicativo de R$ 10.152, eu tenho uma média de economia mensal de R$ 201 se eu andar só de aplicativo e uma economia de R$ 255 se eu andar somente de transporte público mais aplicativo. Ok? Dando uma economia anual de R$ 2.416 para aplicativo e para transporte público de R$ 3.064. Se eu pegar esse dinheiro, essa economia de R$ 201 todos os meses, depositar todos os meses esse valor e colocando na conta, dentro de uma aplicação tipo Tesouro Direto, juros compostos ou mesmo que seja poupança, dá um pouco menos de 0,50 por mês, mas a gente calculando 6% ao ano, vamos pensar num patamar mais otimista, eu teria depositando todo mês e ainda mais os juros mensais de 0,50 por mês, eu teria R$ 2.478 ao final de um ano deste valor. A R$ 255 ao final de um ano, eu teria R$ 3.143. Se eu sou um pouco mais ousada, se eu gosto de arriscar, sendo que é um dinheiro que já está sendo economizado, que ele não me faz falta no meu orçamento, que eu tenho condições de pôr para arriscar, eu vou arriscar ele num copy trader ou num robô de alta resolutividade, de alta performance dentro do mercado financeiro, através do trader. Tá? É uma modalidade que a gente tem dentro do mercado financeiro, uma profissão e que a gente pode rentabilizar muito, dá muito lucro, dá muito dinheiro, mas também é muito arriscado. Por isso que a gente sugere somente esses valores que a gente não utilizaria no nosso cotidiano e que teria condições de arriscar. Sendo que eu faço no copy trader uma média de lucro de 20% ao mês. Tem dia que perde, tem dia que ganha, mas em média mensal de 20% ao mês. Ao final de um ano, se eu depositar todos os meses este valor de R$ 201 dentro de uma aplicação do copy trader, eu tenho R$ 7.662. Sendo que, se eu aplicar R$ 255 ao final de um ano, eu vou ter R$ 9.717. Se a mesma coisa eu fizer com um robô de alta performance, 40% ao mês em média, fazendo 40% mês ao média, arriscando menos, porque ele faz muito mais que isso. Tem gente que tem uma condição muito mais arriscada diante desse valor, mas trabalhando de maneira cautelosa, com um robô de alta performance, nós teríamos ao final de um ano, depositando todo mês R$ 201 e colocando ele para trabalhar para a gente, R$ 26.961. E ao final de um ano, nós teríamos a partir de R$ 255 depositando todos os meses, nós teríamos R$ 33.937. É muito dinheiro, né? Pensando que é um pouquinho só por mês, que é um dinheiro que não me faria falta chegar nessas matemáticas, só para vocês entenderem, são produtos que a Tradella oferece dentro do mercado financeiro. Quanto maior os juros mensais, quanto maior o lucro mensal, maior é o risco de perder esse dinheiro, mas a gente também percebe que mesmo arriscando ele tem uma alta rentabilidade.
A gente está pensando em valores pequenos de 20, 40% por mês, no sentido de da maneira mais segura, colocando eles para trabalhar, tá bom? Mesmo assim, são produtos de risco, tá? A gente não garante porque a gente trabalhando inclusive com o mercado de variável, a gente não tem certeza do destino que o mercado tomaria diante dessas situações. Pensando que os meus 30 mil reais é patrimônio, quando é patrimônio a gente não recomenda que utilize nas operações de risco, que não coloque esse patrimônio em operações que vá colocar em risco com juros muito altos. Então, pensando num patrimônio de 30 mil, vamos pensar no Tesouro Direto, ou nos juros compostos, ou numa aplicação de fundo imobiliário, alguma coisa que te dê uma lucratividade aí média de 6% ao ano. Nós teríamos ao final de um ano R$ 31.850. E se eu for um pouco mais ousado, da mesma maneira mais seguro, fazendo só 1% ao mês, calculando 12% ao ano, comprando algumas ações, alguns fundos de renda fixa um pouco mais agressivos, nós teríamos ao final de um ano R$ 33.804, trabalhando 12% ao ano. Mais que a poupança, aliás, o dobro da poupança, né? O dobro do Tesouro Direto, de maneira ainda segura, muito menos riscos, e a gente fazendo nosso colchão, nosso pé de meia. Pensando assim, entendemos que não vale a pena ter carro para quem utiliza carro só para o cotidiano do dia a dia, para ir trabalhar, para levar uma criança na escola, para transportes banais, assim, vamos dizer banais, sem ser pejorativos. Me desculpem se eu estou sendo ousado em falar banais. Mas se a gente pensar num cotidiano que viveríamos sem carro, de maneira saudável, tá? Pensando inclusive que estaríamos empregando pessoas que estão trabalhando diante do mobilidade por aplicativo, né, de motorista de aplicativo. Estaríamos ajudando esses profissionais, né, a rentabilizar seus salários mensais. Essa é a primeira dica da Treidela. Espero estar ajudando. A gente está à disposição para quem quiser tirar dúvidas e quiser entender um pouco mais sobre o que é o copy trader, o que é o trader e o que o próprio Valentão faz diante do mercado financeiro, como aplicar esse dinheiro. Nós temos pessoas do nosso grupo que são especialistas em podem orientar vocês de aonde aplicar de maneira segura também. Estamos à disposição para qualquer dúvida e bora ficarmos ricos.